Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Primeiros Coríntios capítulo 13. Primeiros Coríntios capítulo 13. Nós já fizemos a leitura deste texto, mas eu quero ler alguns versículos novamente. Primeiros Coríntios capítulo 13. Paulo disse no primeiro versículo: ainda que eu falasse as línguas dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Guarde esta expressão, nada seria. Hoje à noite eu quero falar sobre o dom espiritual mais importante do Templo Batista Maranata. O dom espiritual mais importante da nossa igreja, que é o dom do amor. Há 3 passagens no Novo Testamento que dão uma lista de todos os dons espirituais que a igreja precisava possuir desde o seu nascimento, no dia de Pentecostes, e alguns que ela ainda precisa possuir até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou até ao arrebatamento da igreja. Esses dons também podem ser divididos em 3 categorias. A primeira delas, liderança ou administração. Esta lista se encontra em Romanos capítulo 12. Lá Paulo fala de 7 dons espirituais. E nós sempre estudamos, sobre esses dons aqui na igreja e encorajamos cada um de vocês a descobrir qual é o seu dom e através dele servir a Deus aqui no meio do povo de Deus. A segunda categoria é o da comunicação ou os dons funcionais, como são chamados, em Efésios capítulo 4, versículo 11. E finalmente, milagres ou prodígios, que são dons temporários e foram relatados na carta de 1 Coríntios capítulo 12. E apesar, meus irmãos, de haver muitos dons, Paulo garantiu que alguns dons são mais importantes do que outros. Alguns dons são melhores do que outros. Por exemplo, milagres e prodígios. Da forma como Jesus Cristo e os apóstolos praticavam, foram temporários, foram provisórios. Mas os dons de liderança e de comunicação são precisos até os dias de hoje. São necessários para a nossa igreja nesta noite. Por esta razão, Paulo disse para a igreja em 1 Coríntios 12, versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Enquanto aquela igreja estava literalmente brigando e discutindo para saber quem possuía mais dons, Paulo garantiu que havia um caminho muito melhor, que é o caminho do amor, o caminho mais excelente para a igreja seguir. Certa vez, eu consegui trazer 2 vizinhas para conhecer a nossa igreja. Eu consegui trazer 2 vizinhas para assistir a um dos nossos cultos. Elas depois me disseram que gostaram muito da nossa organização litúrgica. Elas gostaram do nosso culto. Elas gostaram da nossa música. Eu não sei se foi para me agradar
elas disseram que gostaram muito da nossa pregação, mas elas nunca mais voltaram para nos visitar. Como éramos vizinhos, né? E tínhamos uma certa liberdade, eu pedi que fossem sinceras e que me dissessem realmente o que elas acharam de nossa igreja. Então elas disseram: muito organizada, pastor, muito bonita, pastor, mas achamos a igreja um pouco fria também. Porque além do senhor, ninguém mais demonstrou que estava feliz com a nossa presença. Além do pastor, ninguém mais demonstrou que nós éramos importantes naquele culto, que nós éramos importantes naquela igreja, que nós éramos bem-vindas. Eu sei que elas vieram apenas num culto, né? Mas a primeira impressão é a que fica. E elas tiveram a impressão de que não eram importantes. Em outras palavras, meus irmãos, uma igreja, ela pode possuir todos os dons espirituais, como a igreja de Corinto possuía. Mas se não tiver o dom do verdadeiro tipo de amor, a igreja não tem nada. O amor que Paulo descreve como o melhor caminho, não é um amor de amigos, que troca favores entre si, não é um amor de família, que protege uns aos outros, e muito menos o amor eros, que está atrás de prazeres físicos. O amor da igreja é chamado de ágape, e nada tem a ver com emoções. Aliás, ágape é um amor completamente livre, isento de sentimentos. É um amor livre de ciúmes, é um amor livre de competição, é um amor livre de inveja, é um amor livre de ódio, é um amor livre de ressentimento, amargura, vingança, completamente isento de sentimentalismo. Ou seja, ágape é um amor mental, é um amor racional, ágape é um amor decisivo. E Paulo diz, este é o melhor caminho para a nossa igreja. Ágape é o amor que precisamos praticar para com Deus e para com o nosso próximo. É o amor dos 10 mandamentos, é o amor da cruz do Calvário. E ágape precisa ser o amor de nossa igreja. Ágape é o tema de 1 Coríntios capítulo 13. Em vista de todos os dons que a igreja possuía, Paulo deixou bem claro, ágape é o dom mais importante para uma igreja. Então vamos ver em primeiro lugar o valor deste dom, a importância deste dom para as nossas vidas. Paulo disse, nada disso me aproveitaria. Em outras palavras, né? Se você está aqui nesta noite sem amor, a sua presença na igreja é em vão. Se você faz parte do corpo de Cristo, sem amor, a sua participação também tem sido vã. E tudo que você faz em nome de Deus, mas sem amor, nada disso aproveitaria. Em outras palavras, né? A igreja tem 1001 prioridades, mas que não envolvam o amor, música, pregação, visitação, discipulado, encontro de jovens, instituto bíblico, almoço, jantas, nada disso se aproveita sem o amor ágape em nossas vidas. Ao retornar para a cidade de Ribeirão Preto, depois de muitos anos, eu encontrei ali várias famílias desigrejadas. Famílias desigrejadas, ou seja, elas continuavam na vida cristã, mas haviam perdido contato e haviam perdido convívio com uma igreja local. Elas não tinham mais um pastor e elas não tinham mais irmãos em Cristo com quem elas conviviam. Algumas delas chegaram à conclusão de que não precisavam mais de igreja para servir a Deus. Porém, eu quero que você saiba nesta noite que sem uma igreja é impossível servir a Deus. Eu quero que você saiba nesta noite
que sem uma igreja é impossível praticar o amor ágape. Sem uma igreja local é impossível ser um cristão. O amor entre familiares, aquele amor de mãe para filho, de filho para mãe, é chamado de storge. O amor entre amigos é chamado de filia. O amor entre dois amantes é chamado de eros. Mas somente o amor entre irmãos em Cristo é chamado de ágape. Quantos estão entendendo isso? Somente o amor entre irmãos em Cristo, somente o amor dentro da família de Deus é chamado de ágape. Muitos saem da igreja porque não são capazes de praticar ágape. Eles amam muito a si mesmos, mas não conseguem amar ao próximo. Veja, em primeiro lugar, ágape é mais importante que as palavras. Ágape é mais importante que a arte da comunicação. Haja vista que eu me lembro de um pastor que estava pregando certa vez, e a mensagem dele era profunda, era uma mensagem, digamos assim, suculenta, mas apesar de tanta informação, e apesar da mensagem ser tão instrutiva, ele podia perceber os jovens conversando nos últimos bancos, ele podia perceber alguns irmãos dormindo nos primeiros bancos, e ele podia perceber a frieza que permeava a igreja naquele dia. Sabe o que ele fez? Ele fechou os lábios, parou de pregar, e apenas ficou olhando para a igreja. De repente, lágrimas começaram a descer dos seus olhos. Mais lágrimas começaram a descer dos olhos de outros irmãos. E depois de alguns minutos, todas as pessoas dentro da igreja estavam chorando. Sem pregação, sem comunicação. Mas aquele pastor conseguiu transmitir para a igreja o amor ágape. Amém, irmãos? O amor ágape não necessita de palavras, não necessita de comunicação, não necessita de expressão. O amor ágape, irmãos, é um amor isento de sentimentos e é mais importante que palavras. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Olha que os coríntios, eles eram eloquentes e peritos na arte da comunicação. Eles eram excelentes oradores, mas Paulo corajosamente, os comparou a um sonido oco, sem utilidade, pois falavam bonito, mas falavam sem amor. Pastor Rafael Benfield, ele pastoreou uma única igreja por mais de 50 anos. Ele era um homem vibrante, um homem feliz, um homem alegre. E sempre que eu pregava na igreja dele, ele transmitia alegria. Numa das últimas vezes que eu o encontrei ainda vivo, ele me disse: irmão Rômulo, além de você, muitos outros pregadores já passaram pela minha igreja. E todos eles, sem exceção, pregavam e pregam melhor do que eu, são mais eloquentes do que eu, falam mais bonito do que eu, mas eu não tenho medo deles, porque nenhum deles consegue amar a minha igreja mais do que eu. Amém, irmãos? Eles falam mais bonito, eles se expressam mais bonito do que eu, mas a minha igreja sabe que na hora do sofrimento, na hora da angústia, eu sou o pastor e eu estarei do lado dela. Esse é o amor ágape. Ele é mais importante que palavras, ele é mais importante que comunicação. E é sobre isso que Paulo está falando. O amor ágape é mais importante que eloquência, é mais importante que palavras. A internet está cheia de pregadores eloquentes, pregam melhor do que nós, pastor Fabiano? São
exímios professores, teólogos, intelectuais. Mas igreja, Paulo nos deixou um aviso. E olha o que ele disse: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Amém, irmãos? Não sejamos enganados por palavras. Nós queremos é amor. Amém, irmãos? Amor ágape. Em segundo lugar, ágape é mais importante que os dons. Vários dons. Paulo disse: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Preste atenção na palavra mistérios. Mistério aqui são todas as doutrinas que não foram reveladas pelos profetas no Velho Testamento, mas que agora, através do ministério dos apóstolos, e principalmente de Paulo, nós, a igreja, ficamos conhecendo. E Paulo disse: nem mesmo este dom de desvendar os mistérios é mais importante que amar uns aos outros. Nada é mais importante que praticar o amor ágape, nem mesmo o dom de desvendar os mistérios. Então eu pergunto nesta noite para os amados irmãos: quais são os professores que nós melhor lembramos, professores de nossa infância? Os mais eloquentes ou aqueles que nos deram maior atenção? Quais são os líderes espirituais que mais afetaram as nossas vidas? Os melhores pregadores ou os melhores conselheiros? Então eu quero dizer, dons são importantes, mas não valem nada se não forem acompanhados de amor. Por esta razão, um exímio professor de seminário aceitou o convite para pastorear uma igreja batista. Só que depois de 2 anos, a igreja pediu que ele cedesse o lugar para outro pastor. E a igreja disse: nós não queremos um pastor que apenas alimente a nossa cabeça, mas nós queremos um também que alimente a nossa alma, que alimente o nosso espírito. Amém, irmãos? É por essa razão que Deus compara a igreja a um bando de ovelhas, porque as ovelhas precisam de pastor, as ovelhas precisam de carinho, as ovelhas precisam de atenção, as ovelhas precisam de correção, as ovelhas precisam de ágape. É este dom que jamais pode faltar no meio do povo de Deus. Mas, em terceiro lugar, ágape é também mais importante que a sua e a minha generosidade. Paulo disse: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Em outras palavras, esmolas, dízimos, promessa de fé para missões, ofertas que doamos para a construção da 5ª igreja, jejum, campanhas de oração, de nada valem se nós não conseguimos amar uns aos outros. Jesus disse, olha o que Jesus disse, irmãos: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros. Mas muitos querem ser conhecidos pelos seus talentos. Muitos querem ser conhecidos pelas suas palavras. Muitos querem ser conhecidos pelas suas obras. Mas Deus quer me conhecer, Deus quer te conhecer através do nosso amor. Quando eu tinha 16 anos de idade, mal sabia pregar a palavra de Deus, fui convidado para pregar numa igreja vizinha. Preguei e fiz o melhor que eu pude. Depois da mensagem, um amigo muito fiel se aproximou de mim e disse: Rômulo, você está pregando semelhantemente ao pastor Jaime, mas com uma exceção. E eu perguntei: qual?
e ele disse: faltou amor na sua mensagem. Eu agradeci a Deus pelo amigo fiel. E eu fui para casa naquela noite, irmãos, e eu orei, e eu disse: Deus, eu não quero pregar como meu pastor, eu quero amar como meu pastor, amém, irmãos? Eu não preciso pregar como ele, mas eu preciso amar como ele ama. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara: se não houver amor, nada disso se aproveitaria. E nesta noite nós não poderíamos ser mais claros. Nada do que nós estamos fazendo aqui, a sua presença nesse culto, nada disso teria qualquer proveito, a menos que você esteja com o seu coração cheio de amor. Mas amor por quem? Amor por Deus, amor pelo próximo, amém, irmãos? Amor uns pelos outros. Guarde bem esta informação. O amor é mais importante que palavras. O amor é mais importante que talentos. O amor é mais importante que boas obras. Então não perca tempo em sua vida. Procure amar as pessoas de verdade. Vejamos em segundo lugar as características do amor ágape. Lembre-se, este é o amor sem emoção. Este é o amor da razão, da decisão. Dos versos 4 a 7, Paulo apresenta 15 características do verdadeiro amor. Mas podemos dividir todas elas em 3 tipos de atitudes ou de filosofia de vida. Sim, a maneira como nós vivemos determina o tipo de amor que nós praticamos. Primeiro, atitudes para com o próximo. Segundo, atitudes para consigo mesmo. E terceiro, atitudes para com Deus. Primeiro, atitudes para com o próximo. Como deve ser a minha atitude para com o meu próximo? Primeiro, o amor é sofredor. O que significa isso? Nós não buscamos retaliação e nós não buscamos vingança. Amém, irmãos? Esse é o meu amor para com o próximo. Sem retaliação, não guarda amargura. Segundo, o amor precisa ser benigno, trata as pessoas com graça e com gentileza. E terceiro, não é invejoso, não deseja o que é dos outros. Ao contrário, nós nos alegramos com a alegria dos outros e nós choramos com o sofrimento dos outros. Se nós agíssemos assim, não haveria brigas entre os casais, não haveria brigas entre os familiares, e muito menos entre nós irmãos da mesma igreja. Mas sem o amor ágape, sabe o que nós somos? Justiceiros, vingativos, maldosos, maliciosos e invejosos. Alguém perguntou como eu e a dona Raquel fazemos para não brigarmos. E nunca brigamos. 28 anos de casado e nunca brigamos. E alguém pergunta, mas como? E eu respondo que nós dois praticamos a regra de ouro, desde o início do nosso casamento. E que regra é essa? Jesus disse, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus Cristo, ele resumiu toda a palavra de Deus. Ele resumiu o Velho Testamento nesta regra de ouro. Você deve fazer pelos outros o que você gostaria que os outros fizessem por você. O que eu quero que os homens me façam, eu devo fazer pelos homens. Eu quero que as pessoas me desejem o bem. Eu quero que as pessoas me deem o benefício da dúvida. Eu quero que as pessoas sejam educadas para comigo. Eu quero que as pessoas me perdoem quando eu erro. Eu quero que as pessoas me ajudem quando eu estiver caído. Eu quero que as pessoas me amem apesar dos meus erros. Então o que eu faço? Faço do mesmo jeito para com as pessoas. Amém, irmãos? É tão simples. É o que a palavra de Deus ensina.
mas por alguma razão diabólica, nós não conseguimos praticar. Por alguma razão diabólica, nós não conseguimos acreditar. Veja, em segundo lugar, atitudes para consigo mesmo. O amor não é leviano. Em outras palavras, não possui um orgulho externo. Sabe aquele orgulho palpável, visível, que você enxerga no ar? Pessoa presunçosa, pessoa que deseja sempre ser reconhecida. Deus chama isso de loucura. Mas o amor não é leviano. O amor não se ensoberbece. É orgulho também, mas é um orgulho interno. É uma pessoa inchada consigo mesma. Uma pessoa que se dá muita importância. O amor não é indecente. O amor pratica boas maneiras. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor pensa primeiro nos outros, antes de pensar em si mesmo. O amor pensa em Jesus Cristo. O amor não se irrita. Isso quer dizer, não é facilmente provocado. Sabe passar por cima das questões triviais do dia a dia. O amor não suspeita mal. Ele acredita nas pessoas até o último momento. E por último, não se alegra com a injustiça. Não se alegra com a derrota dos outros, mas se sente mal. Então todas essas marcas, sabem quem nós encontramos? No nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós encontramos também num outro personagem do Velho Testamento, que era um tipo de Cristo, José do Egito. Esses dois homens conseguiram amar e perdoar os seus algozes. Mas com uma diferença, Jesus era perfeito, Jesus era Deus, José era pecador como eu e você. Então o que eu quero dizer nesta noite, se José conseguiu, eu consigo também. Se José conseguiu, você consegue também. Praticar o verdadeiro tipo de amor. Visitando um casal, cujo marido estava maltratando a esposa, eu disse para ele, você não ama a sua esposa. Ele disse bravo comigo, eu amo sim. Quem é o senhor para vir na minha casa e dizer que eu não amo a minha esposa? Eu disse, você não a ama pela maneira como ela está sendo tratada. Se você a amasse, você não estaria tratando assim. Você necessita, você precisa da sua esposa para cuidar de você, para cuidar de seus filhos, para lavar as suas roupas, fazer a sua comida, mas você não a ama. Você confunde a necessidade que você tem dela com amor. Mas a maneira como você a trata, não é a maneira como o amor trataria alguém. Portanto, meus irmãos, preste atenção. A maneira como nós estamos tratando uns aos outros, prova se amamos uns aos outros também. E, por último, atitudes para com Deus. Quando você pratica o amor ágape, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se a nossa atitude está errada para com os homens, nossa atitude estará errada para com Deus. Hoje em dia, os crentes não suportam mais. Hoje em dia os crentes não esperam mais e os crentes não acreditam mais. Eles estão sucumbindo com muita facilidade. Por que será? Falta de amor. Como Marta, irmã de Maria. Marta, ela ficou decepcionada que estava servindo sozinha na cozinha. Ela não queria estar no lugar da irmã, antes fosse. Maria estava aos pés de Jesus Cristo, adorando, louvando, sendo instruída, tendo comunhão. Mas Marta não queria estar no lugar de Maria, antes Marta queria que Maria estivesse ao lado dela, lhe ajudando, lhe dando suporte,
trabalhando com ela. Marta se sentia muito importante e não podia ser decepcionada. Marta se sentia injustiçada e não podia admitir. Por isso, ela se irritou contra Jesus Cristo e contra a sua irmã. Sabe, Marta amava a si mesma, mas não amava Jesus e não amava Maria, sua irmã. Por isso, ela não creu. Por isso, ela não esperou. E por isso, ela não suportou. E assim como Marta, 25 anos depois, muitas pessoas deixaram a igreja, achando que o problema estivesse em nós. E alguns problemas estavam. E alguns problemas ainda estão em nós. Mas na verdade, aquelas pessoas não nos amavam e não amavam a Deus. Essa é a pura verdade. Porque se nos amassem, não teriam nos deixado. O valor do amor ágape, as marcas do amor ágape. E em terceiro e último lugar, a permanência do amor ágape. Paulo disse que o amor nunca falha, o amor nunca dá errado. O amor ágape nunca deixará de existir, enquanto que todos os demais dons deixarão de existir. Muitos deles já deixaram de existir, e tantos outros deixarão de existir por volta do arrebatamento da igreja. Por que de todos os dons, o amor ágape é o único que será eterno? Por uma razão muito simples. Porque o amor ágape é um dom usado em benefício de outras pessoas e nunca em benefício próprio. O amor filéu você pratica para o seu próprio benefício. O amor storge, que é o amor entre familiares, você pratica para o seu próprio benefício. O amor eros, então, nem se diz. Mas o amor ágape só pode ser praticado em benefício de outrem. E é este amor que jamais deixará de existir. É este amor que nunca falha. Jesus ilustra a falta de amor ágape para com o seu reino, para com o seu trabalho, na parábola dos convidados, lá de Lucas, capítulo 24, versos 15 a 24. As pessoas foram convidadas para fazerem parte daquele reino, mas cada uma delas, deu uma desculpa mais esfarrapada que a outra. O primeiro disse: eu comprei um lote, não posso ir porque eu tenho que verificar o lote que eu comprei. Alguém aqui compra um lote antes de verificá-lo? Mas esse aqui parece que comprou primeiro e foi ver o lote depois. Pior ainda, foi o segundo que disse assim: olha, eu comprei um gado e eu preciso ir ver o gado que eu comprei. Preciso ver os meus animais. E teve um que disse: olha, eu acabei de me casar e eu não posso fazer parte deste reino porque agora eu tenho uma esposa. Então eles deram desculpas esfarrapadas. Na cultura judaica, quando alguém era convidado para uma festa, jamais rejeitava o convite. Quando alguém era convidado para um banquete, tratava-se de honra. E se você rejeitasse aquele convite, você estaria desonrando, desprezando a pessoa que lhe fizera o convite. Então rejeitar um convite na cultura judaica era inaceitável. Principalmente quando seus motivos não tinham fundamentos. Era caso para briga, separação de famílias. Por isso Jesus usou esta ilustração e ele terminou dizendo: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Por que não aceitaram o convite? Porque não tinham amor ágape.
Sabe aquelas pessoas que esperam sentir vontade para aceitar o convite de Deus? Aquelas pessoas que esperam sentir vontade para fazer algo em favor de Deus ou em favor do próximo? Elas não conhecem o significado de amor. Ágape é uma decisão, amém, irmãos? Ágape é um amor racional, isento de sentimentos. Sim, depois que nós adentramos a igreja nesta noite, nós sentimos a presença de Deus. Sim, depois que nós começamos a cantar, o Espírito Santo começou a falar no nosso coração. Mas a maioria de nós, se não todos nós, veio à igreja nesta noite por causa de ágape. Uma decisão. E este é o amor que precisa liderar as nossas vidas. Atenção, casais. Eu não quero ser simplista em dizer para vocês que todos os seus problemas maritais, jovens, eu não quero ser simplista em dizer para vocês que todos os seus problemas interpessoais seriam resolvidos se você entendesse o amor ágape e se você começasse a praticá-lo na sua vida. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Se não todos eles, a maioria deles não existiria se você praticasse o verdadeiro tipo de amor. Com certeza a grande maioria de nós está amando de forma errada. E por isso os resultados são ruins. O amor filia, apesar de ser um bom amor, precisa ser correspondido. Caso contrário, há brigas e separações entre os amigos. Já vi muitos irmãos aqui da igreja praticando o amor filia. E quando não são correspondidos, brigam e se separam. Por quê? Porque a comunhão daqueles irmãos, pastor Fabiano, estava baseada num tipo errado de amor, que é o amor filia, o amor entre amigos, que precisa ser correspondido, precisa ser recíproco, caso contrário, eu não te amo mais. Mas o amor ágape diz exatamente o oposto. Silvio, mesmo que você não me ama mais, eu vou continuar te amando, amém, meu irmão? Outros estão dependendo do amor eros. E esse amor, apesar de ser importante entre um casal legitimamente casado, é completamente físico. Esse amor não segura casamento, amém, irmãos? Esse amor não segura relacionamento saudável, amém, irmãos? Ai do casal que depende desse amor para sustentar o seu casamento. O amor estorge. Esse é o amor da galinha com seus pintinhos. Alguém já tentou se aproximar da galinha quando ela está ali protegendo a sua ninhada? O que acontece? Ela pula em cima de qualquer pessoa que seja. Por maior que seja a pessoa, ela protege os seus pintinhos. E os pais protegem os seus filhos, os filhos protegem os seus pais, os irmãos protegem uns aos outros. Este é o amor estorge. E apesar de ser um amor importante para manter uma família unida, não é um amor espiritual, porque até as famílias incrédulas exercitam esse tipo de amor, possuem esse tipo de amor. Mas este amor estorge não garante paz, não garante harmonia entre os membros daquela tribo. Somente o amor ágape é o único tipo de amor que garante a glória de Deus e a presença de Deus em nossas vidas, pois é um amor incondicional. Porque Deus amou o mundo, ágape, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vamos admitir uma verdade nesta noite. Você não tem amado com amor ágape. Por isso as decepções, por isso o desânimo,
Por isso, o afastamento espiritual. Por isso, o esfriamento, o desdém para com a igreja de Jesus Cristo. Pior ainda, você não pratica esse amor para com a esposa, logo pensa em deixá-la. Você não pratica esse amor para com os pais, logo não consegue obedecê-los e honrá-los. Eu lhe digo, sem o amor ágape, é impossível viver a vida cristã. Nós não queremos manter pessoas firmes em nossa igreja por causa da nossa música, irmão Felipe, irmã Raquel, irmão Wesley, por mais bonito que eles estejam cantando. Nós não queremos manter os irmãos aqui, pastor Fabiano, através da nossa pregação, por mais que nos dediquemos a este ministério. Nós não queremos manter pessoas na nossa igreja por causa da nossa instrução acadêmica ou por causa da nossa classe social. A única forma de garantir que pessoas vão entrar e nunca mais vão sair é através do amor ágape. Nós temos que ensinar nossos irmãos em Cristo a amar com o amor de Deus. Eu amo, por isso eu perdoo. Eu amo, por isso eu passo por cima das ofensas. Eu amo, por isso eu peço perdão também e sofro a perda. Muita gente fica constrangida, envergonhada, porque acham que foram maltratadas, que foram injustiçadas, que foram ofendidas. Mas a Bíblia, irmãos, diz que todos nós deveríamos ser constrangidos, não pelo pecado, nosso ou dos outros, mas constrangidos pelo amor de Deus. É o amor de Deus que nos constrange, amém, irmãos? Veja o que a Bíblia diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor ágape é a única força capaz de nos manter unidos e firmes, tanto como família, como igreja. Quando pessoas me dizem, pastor, o meu amor pela igreja está esfriando, eu digo para elas, então você nunca amou a igreja com o amor certo, porque o amor ágape, ele não esfria, ele também não fica quente, ele é um amor racional, decisivo, mental, isento de sentimentalismo. Eu amo a minha igreja, sem sentir nada por ela, mas sabendo, ela é a minha igreja, é a minha família, é o meu povo, é o meu lugar, é onde eu devo estar. Amém, irmãos? Se eu depender de sentimento, eu não vou ser um bom pai, não vou ser um bom marido, e muito menos um bom filho de Deus. Vamos fechar os olhos.